Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora aqui sobre as aplicações e o uso das redes. A gente vai começar pelas redes mais comuns que a gente tem, acho que você já conhece, que são as redes domésticas, né? O Home Networks, né? Como a gente usa no termo em inglês. Que são essas redes menores que servem tanto para uso residencial, domiciliar, né? Como também para uso em pequenos escritórios. A infraestrutura que você vai ter e as tecnologias envolvidas que você vai utilizar são basicamente as mesmas, né? Muito mais comumente hoje você tem a conexão via Wi-Fi, que são esses protocolos I3E 802.11, mas eventualmente a gente tem, especialmente quando a gente está tratando de pequenos escritórios, redes cabeadas Ethernet, que é aquele cabo azul de par trançado que vocês já devem conhecer e que a gente vai falar mais sobre eles no final desse módulo, que é a tecnologia I3E 802.3. Então, a 802.3 é a tecnologia cabeada, Ethernet, e a 802.11 é a tecnologia Wi-Fi, que vocês já estão habituados a usar, né? A gente faz uso dessas redes, além, é claro, de prover sinal para a internet, a gente compartilhar recursos como impressoras, servidor de arquivos local, enfim, o que vocês mais quiserem usar. Em geral, os equipamentos envolvidos são equipamentos que a gente chama de equipamentos SORRO, que é Small Office e Home Office, é um acrônimo, né? Para Small Office é escritório pequeno e Home Office é quem tem escritório em casa, por exemplo. Hoje já nem é muito o caso, né? Todo mundo usa Wi-Fi residencial sem precisar ter um escritório em casa, por exemplo. E aí você tem alguns rádios, às vezes, que são rádios mesh, né? Que são esses rádios, assim, às vezes, como a gente normalmente tem um Wi-Fi assim, com algumas antenas, você normalmente só tem um em casa. Mas às vezes você tem uma casa que é grande o suficiente e aí você não consegue ter cobertura do sinal de um único Wi-Fi para a residência inteira. E aí às vezes você usa essas tecnologias mesh, que você usa um conjunto de roteadores que trabalham em conjunto para poder prover sinal no lugar inteiro, né, na residência inteira ou no escritório inteiro. E aí você vai ter o uso desses equipamentos, né, roteadores, etc. É mais simples, eles vão cumprir mais funções, como a gente já conversou em outras aulas, mas eles vão ser menos robustos, né? Isso significa que eles vão ter menos capacidade de atender uma demanda muito grande de usuários. Geralmente vai ser ali uma dezena, duas dezenas de dispositivos conectados na LAN no máximo e morreu. A gente não vai ter centenas de usuários, não vai ter uma segurança mega sofisticada, nada disso, tá? Então, são esses exemplos que a gente já está mais comum de ver no dia a dia. Smart TVs, computadores, tablets, smartphones, enfim. Esses dispositivos ou dispositivos de automação residencial, de ligar lâmpada, etc. e tal, que a gente já está acostumado a ver. Além disso, a gente tem as redes empresariais ou Enterprise Networks, que são redes mais profissionais, que também vai ser o foco do nosso curso. E aí nessas redes você tem equipamentos mais robustos, assim, você perceba que o roteador aqui, ó, é um equipamento diferente, né, que tem algumas portas. Depois a gente vai entender do que ele trata, mas assim, você vê que são equipamentos diferentes, eles geralmente são esses equipamentos retangulares de metal, que são feitos nessas medidas aqui, que a gente chama de RU, ou Racking Units, porque eles ficam dentro de racks. E esses racks, quando você compra eles, ó, esse tamanho que eles têm aqui, eles acomodam uma determinada quantidade de RUs, que é como se fosse uma unidade padrão. E aí, dependendo da quantidade de RUs que você tem, você consegue encaixar vários equipamentos ali dentro. E aí você usa esses racks para conseguir ter uma proteção, né, para ninguém roubar os seus equipamentos ou ninguém mexer neles, conectar coisas na rede que você não queira e assim por diante. Às vezes esses racks são fechados, como esse que eu estou mostrando aqui. Às vezes eles são racks abertos, mas que ficam dentro de salas fechadas. Às vezes eles ficam dentro de salas cofre, né, que são salas que são trancadas, né. Então o rack é aberto, mas para ter acesso ao rack você precisa entrar dentro de uma sala que é trancada, por exemplo. Às vezes são salas que têm sistemas de proteção contra incêndios e assim por diante, né? São equipamentos mais robustos, são equipamentos que eles têm uma largura de banda muito maior, eles podem ficar ligados sem precisar ser desligados ou reiniciados por muito mais tempo, enfim, são uma outra perspectiva na questão de segurança e controle do tráfego, né? E elas podem ser segmentadas, depois a gente vai ver isso, VLANs, que é quando você pegasse a sua rede e dividisse ela em várias sub-redes, entendeu? Para você encaixar grupos de usuários que têm funções comuns, como por exemplo,
o pessoal da TI vai ficar numa VLAN, o pessoal do administrativo vai ficar em outra, os alunos, por exemplo, vão ficar em outra rede e assim por diante, tá? E aí você vai ter ali nessa rede, além desses equipamentos mais robustos, você vai ter servidores, né? Às vezes um sistema de armazenamento de dados e assim por diante. E são redes assim que você vai encontrar mais em instituições de ensino, em redes bancárias, em lojas maiores, em hospitais, e, enfim, e assim por diante. Esses são os tipos que vão ser o foco, os tipos de rede, né, que vão ser mais o foco do nosso curso. Mas existem outras redes, como por exemplo as redes industriais, né, que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar, mas é como as máquinas se comunicam em uma fábrica, por exemplo, né? A gente sabe que as redes industriais são sistemas que a gente utiliza para poder fazer comunicação e conexão entre máquinas, sensores, controladores, né? Dentro de um processo automatizado fabril, né? Porque a gente não pode simplesmente confiar numa rede, numa tecnologia como a gente normalmente usa para interligar usuários numa empresa ou, por exemplo, na nossa casa, porque a gente, quando está tratando de redes industriais, a gente precisa de um nível diferente de latência, de segurança, de confiabilidade. Por quê? Porque, vamos colocar aqui num exemplo, você tem uma rede que está num processo automatizado e esse tempo de latência ele não pode variar muito. O tempo de latência para um usuário carregar um site, às vezes ele pode variar de algumas dezenas de milissegundos. Mas às vezes, quando você está conectando sensores, CLPs e outros dispositivos de automação, esse tempo de latência ele tem que ser menor do que 1 milissegundo, por exemplo. Então essas falhas, se essas latências foram muito altas ou se desconexões acontecerem, elas podem gerar prejuízos ou até mesmo acidentes. Então os tipos de características dessas redes industriais são outras, porque, como eu disse, o foco é segurança, confiabilidade, da máquina não parar, de você ter um tempo de latência que varia muito menos e que seja sempre muito baixo. E as tecnologias que você vai utilizar são outras. Você tem lá uma tecnologia de protocolo chamado Profibus, que é mais antiga, mas que ainda é utilizada em algumas indústrias. Você tem o Profinet, que é um outro protocolo que é utilizado para essa comunicação entre os CLPs, que são esses controles lógico programáveis. Que eles fazem? Eles recebem sinais e decidem quando uma determinada coisa precisa acontecer, certo? E tem outras tecnologias aí, outros protocolos, como por exemplo o Ethernet IP e assim por diante. Então, o Profibus, Profinet, Ethernet IP são protocolos que são utilizados especificamente dentro dessa área de redes industriais, né? E a forma como elas operam é, por exemplo, você imaginar uma fábrica que produz garrafas plásticas e ficar pensando, pô, tem que ter um sensor que detecta quando a garrafa está no lugar certo, tem que ter um CLP que vai receber os sinais e decidir quando a garrafa tem que ser preenchida, aí tem que ter lá um inversor de frequência que ajusta a velocidade da esteira, tem que ter um IHM, que é essa interface homem-máquina, que é um dispositivo que permite que um operador veja o status da produção em tempo real para controlar como as coisas estão acontecendo. E tudo isso, de novo, tem que acontecer sem atraso, tem que acontecer de uma forma confiável para os dispositivos não caírem em desconexão. E isso tudo acontece por meio dessas redes industriais, que são redes que vão ser essenciais para você fazer automação e eficiência de processos industriais, né? Processos fabris. A gente tem também as redes de provedores de internet, que são os ISPs, que a gente já conversou sobre eles. Nessas redes aqui você tem como principais operadoras a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM e assim por diante, que geralmente são operadoras maiores, né, de nível regional ou nacional, né? Essas operadoras geralmente elas se interligam com operadoras maiores do que ela, que são o backbone mesmo da rede, são operadoras internacionais como a AT&T e a NTT, e elas também interligam na parte de baixo com ISPs mais locais, né, mais comunitários, como por exemplo no caso da cidade onde eu trabalho, a Próxima lá, que é uma das operadoras que se tem. Então assim, também tem esse tipo de rede que são redes entre os provedores de internet, né? Como eu disse, alguns provedores vão ser de nível continental, digamos assim, né, internacional, outros vão ser regionais, nacionais e outros vão ser locais. E a gente vai precisar que todos eles funcionem em conjunto numa rede para a gente conseguir
fazer os usuários se conectarem utilizando links de fibra ótica, enfim. E essas redes vão precisar se comunicar entre elas utilizando um protocolo que a gente vai ver depois também, chamado BGP, que é um protocolo que você usa para poder as redes se comunicarem entre elas, né? Saberem o que está online, quais são as rotas, como é que a gente faz para sair do ponto A ao ponto B e assim por diante, tá? Então, assim, você tem essas redes também que envolvem 5G, conexão via satélite e assim por diante. A gente tem, por fim, uma rede que a gente chama, as redes que a gente chama de redes IoT, que é a rede de internet das coisas, né? Que são para manter os dispositivos conectados à internet para trocar dados automaticamente. Então essas redes elas são projetadas para conectar dispositivos inteligentes e que vão trocar informações entre si com sistemas na nuvem, né? Elas são um pouco diferentes das redes tradicionais que a gente usa domesticamente ou em termos empresariais, porque elas precisam ser, sobretudo, eficientes do ponto de vista energético, escaláveis, porque a gente vai ter, às vezes, dezenas, centenas, milhares de dispositivos conectados e precisam ser adaptados, às vezes, a alguns sensores, em geral, dispositivos de baixo consumo de energia, né? Você vai ter uma rede que ela tem características muito fortes nessa questão do baixo consumo de energia, de ter um alcance ampliado para conseguir cobrir áreas maiores, né? Você tem uma largura de banda menor, porque muitas dessas aplicações vão transmitir poucos dados, então assim, a gente precisa, na verdade, é que o tempo da latência que seja baixo, não a largura de banda seja alta, certo? A gente precisa de pouca largura de banda, mas com um tempo de latência baixo e uma conectividade escalável para a gente suportar aí dezenas, centenas, milhares de dispositivos conectados simultaneamente, né? Então você perceba que, e aí você vai ter outros protocolos, o Zigbee, o Z-Wave, que foi coisa que a gente já falou antes, enfim, a gente percebe que para diferentes aplicações a gente tem diferentes tipos de redes, sejam redes domésticas ou residenciais, sejam redes empresariais, que a gente chama de enterprise, sejam redes para a internet das coisas, redes IoT, ou sejam redes industriais, tá? Mas são, dependendo do contexto em que você está inserido, você vai escolher um tipo de rede diferente que leva a tecnologias de rede diferentes, né? Que tem características diferentes. Ou uma hora é o baixo consumo e ampliação do alcance, outra hora é a questão da baixa latência e da confiabilidade e de segurança. Outra hora a gente está buscando mais velocidade e com menos segurança, né? Mais praticidade para algumas questões, como é o caso das redes que a gente usa residencialmente, e assim por diante, tá certo? O nosso foco aqui no curso vai ser principalmente as redes residenciais e as redes empresariais, mas tenham ideia de que existem outros tipos de rede com diferentes características, tá certo? A gente se vê na próxima aula.